Não podemos nos esquecer nunca. Escrever é ler. Não existe escrita sem leitura do próprio texto, do texto de outras pessoas. Olá pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal do Experiência Literária. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha última leitura, que na verdade foi, né? Este livro aqui da Jana Viscardi, Escrever Sem Medo, um guia para todo tipo de texto, que foi publicado pela editora Planeta. Este é um livro que a gente pode dizer que ele está no hype, não é? Foi publicado agora, em 2024, e só para vocês entenderem, a Jana ela é professora, ela é linguista e ela tem um trabalho muito bacana nas redes sociais também, de divulgação da ciência, da escrita, por meio de uma linguagem extremamente acessível. Eu acho que isso é muito importante. Pois bem, mas por que falar sobre este livro aqui com vocês no canal? E eu comecei este vídeo falando exatamente no trecho que me motivou a vir falar com vocês sobre este livro e comentar sobre ele. Porque assim que eu li esse trecho, que está na página 43 do livro dela, eu não pude não deixar de me lembrar de uma outra leitura do livro do Bartolomeu Campos de Queiroz, que se chama Sobre o Silêncio. Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem sobre qual livro eu estou falando. E lá neste livro, Sobre o Silêncio, o Bartolomeu Campos de Queiroz diz que ler é escrever. Então aqui a Jana diz que escrever é ler e o Bartolomeu Campos de Queiroz diz ler é escrever. Então eu acho que isso é muito importante para a gente notar o quanto o leitor está escrevendo e construindo as suas perspectivas, e assim você, enquanto escritora, ou seja, enquanto prática de qualquer escrita, como o próprio título do livro diz, não é? Um guia para todo tipo de texto, você vai escrever e você também precisa ler o mundo para colocá-lo ali no texto que você anseia. O livro dela, da Jana Viscardi, eu achei muito interessante. Ele é composto de 6 capítulos, e nestes 6 capítulos ela faz um aparato, inclusive eu coloquei assim, que eu gostei muitíssimo da escrita dela, porque ela nos entrega uma escrita ética, humana, sensível, e eu acho isso muito importante quando ela nos traz exatamente isso, não é? Essa linguagem mais humana, uma escrita humana, acessível, e diferentemente do que ela coloca aqui, um guia, como se ela estivesse dando, ou como se ela fosse dar para nós leitores, um guia, olha, faça isso, não faça aquilo, escreva desta forma, ou deixe de escrever deste outro jeito. Não, o texto dela não dá um caminho muito certo, assim, olha, você precisa escrever dessa forma, ou cuidado, não escreva assim, assim você não vai conquistar leitores. Não, ao contrário, ela vai apresentando dados, ela traz exemplos literários, ela dá exemplos jornalísticos, ela faz a comparação e mostra para nós a diferença de um texto literário com um texto jornalístico. O livro dela não te dá uma caixinha fechada e um parâmetro muito estreito de como escrever, de como ler. Pelo contrário, eu acho que ela é muito humana nesse sentido, e ela traz questões de o modo como nós nos relacionamos com o mundo. Isso interfere drasticamente no modo como lemos e no modo como nós escrevemos. Como o título também já diz, para todo tipo de texto, ela fala sobre textos de rede social, ela fala desde o e-mail, um texto jornalístico, ela mostra o impacto das nossas escolhas vocabulares para a produção de efeitos de sentido. Isso é muito interessante, eu conectei muito, principalmente com a leitura, não é? Porque ao lermos um texto, por que o escritor, ele escolheu moradia em vez de casa, ou casebre em vez de casa? Quais são os efeitos de sentido que isso produz no leitor?
Então, nós, como leitores, nós precisamos perceber essas nuances no texto literário, e ela mostra isso como na escrita. Fala, olha, quando você vai escrever um texto, para quem você quer entregar aquele texto? E ela mostra que o modo como você usa, por exemplo, a voz ativa ou a voz passiva, escolhe muitos adjetivos ou não adjetivos, tudo isso marca exatamente como o seu leitor vai receber, ou seja, e quais são os efeitos de sentido, quais são como o seu leitor vai receber, como ele vai poder interpretar, ou seja, vamos pensar um exemplo claro aqui. Nas minhas aulas de literatura brasileira eu sempre coloco, olha, Graciliano Ramos é um escritor que ele não gosta muito de adjetivos, ele tem uma escrita muito seca, assim como João Cabral de Melo Neto. Nada ali no texto daqueles dois escritores é feito sem o propósito muito específico de entregar ao leitor uma escrita seca, enxuta, que foi muito bem pensada, muito bem trabalhada. Então, essa ausência, por exemplo, de adjetivos e de substantivos abstratos marca a nossa interpretação, o modo como vamos interpretar aquele texto e assim entendê-lo, conectá-lo com a nossa vida. Isso é muito importante e ela traz esses elementos, a Jana Viscardi, para a escrita. Ou seja, se você quer escrever um texto, e vamos colocar aqui como exemplo, para as redes sociais, para quem você quer entregar esse texto? Ou seja, quem vai ler o texto que você está escrevendo para as redes sociais? Qual é a idade? Vamos pensar assim, são pessoas que gostam ou não de livros, por exemplo? Tudo isso impacta no modo como você vai escrever, nas escolhas das palavras, do modo que você vai, no tempo presente, passado, futuro. Ou seja, eu achei o livro muito claro, muito tranquilo de ser lido. Eu o li em 2 dias e ela traz uma questão que ela coloca muito marcado, ela fala isso várias vezes, que escrever é observar o entorno. Ou seja, para você escrever um texto é preciso você observar o mundo, ler o mundo. E nós, dentro da literatura, nós lemos o mundo e lemos os livros. Olha como tudo está muito costurado, muito bem alinhavado, não é? Eu acho que o texto dela vale muito a pena, como eu disse. Para quem já talvez tenha doutorado, mestrado, vai ler e vai falar assim, nossa, é simples. Sim, é um texto para todas as pessoas, com uma linguagem muito acessível. E eu acho que isso que é o bacana, não é? Então, eu gostei muitíssimo de ler, apesar de muitas questões aqui eu já entender com mais profundidade, mas tá tudo ok. Eu acho que foi um livro que agregou muito. Eu pensei em muitas pessoas quando li, alunos, outros professores, não é? Outros professores vieram me perguntar, vale a leitura? Eu falei, vale muito a leitura. Especialmente quando você está em sala de aula e você precisa falar sobre o processo de escrita e o processo de leitura também, não é? A prática de leitura. E ela mostra exatamente isso, como eu havia comentado anteriormente com vocês, como para escrever é preciso ler. E ler as palavras, ler o mundo, não é? Então, isso é muitíssimo importante. E tem um capítulo aqui, na verdade, um subcapítulo, eu quero até achá-lo aqui para mostrar para vocês, em que ela fala sobre essa linguagem não binária, não é? A linguagem não binária que está na página 97. Eu achei o modo como ela trouxe tranquilo, como eu havia dito também, e de suma importância para que a gente note todas as percepções, ou seja, como está o mundo? Estamos em 2024, é preciso pensarmos a linguagem não binária? Precisamos, não é? Porque se estão comentando sobre, se estão tecendo comentários sobre, a gente precisa, no mínimo, entender sobre o que é
para poder opinar sobre. Opinar sobre algo que nós não sabemos e não compreendemos não seria interessante. Então a gente precisa, eu acho que aqui é o início para quem quer conhecer, não é? Ela traz isso de uma forma aqui em 4 páginas. Então, para quem não sabe nada, não conhece nada, e ela traz muitas referências bibliográficas de pesquisadores. Então, isso é muito importante porque a linguagem é simples, acessível, mas ela traz ali um arcabouço de referências para nos auxiliar, para aqueles que queiram pesquisar mais sobre, estudar mais sobre. Então eu achei muito importante o modo como ela traz aqui, sempre em nota de rodapé, as referências lá em nota de rodapé. Todas as referências estão em notas de rodapé. Então fica aqui a dica, a indicação de leitura do livro da professora linguista Jana Viscardi. Eu acredito que para todos aqueles que já sejam professores, vale a leitura, até mesmo para que a gente consiga estabelecer um diálogo mais acessível com os nossos alunos, não é? E que a gente consiga acessá-los por meio dessa linguagem mais acessível. Acessível não quer dizer simples ou simplória ou menos importante, viu, pessoal? Não é isso. Ou seja, é um modo como nós comunicamos, com uma escrita humana, acessível, e eu acho que isso é muito importante para os dias de hoje e para os dias de sempre. Então fica aqui a indicação, e é claro que a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!